Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais um Boletim Galáctico. Hoje, meus amigos, nós vamos dar continuidade à atualização do Benjamin Fulford. Inclusive, já está praticamente pronto o novo relatório, só falta a confecção dos slides. E também, hoje, nós vamos falar sobre um assunto bastante pertinente, que é sobre a energia universal, ou energia criadora, o PRIO. Inclusive, foi abordado pelo Conselho dos Nove. A Helena teve um contato com o Conselho dos Nove, acho que a última vez foi em 2021, e novamente ela foi agraciada com uma informação referente à energia universal, o PRIO, pelo Conselho dos Nove, inclusive isto abordado pelo Nikola Tesla. A gente vai fazer esse link de informações falando sobre os números que formam a grade cósmica, a estrutura de tudo que existe no universo. Isso é bem interessante, que é uma forma de você cocriar, manipular e cocriar a grade que forma tudo que existe dentro do universo, utilizando o PRIO. Hoje também vamos abordar sobre materialização, ectoplasma, que é bastante difundido no meio espírita, e vamos fazer esse link com o fenômeno extraterrestre. Caso vocês não saibam, meus amigos, existem inúmeros relatos de OVNIs que se materializaram, e isso foi precedido pelo fenômeno do ectoplasma. Na ufologia é chamado de cabelo de anjo, que é a mesma coisa. Isso é bem interessante, porque prova que os extraterrestres conseguem atuar tanto no mundo físico, assim como no mundo espiritual, e em outras densidades também. Hoje também a gente vai linkar essa informação com algumas histórias interessantes do nosso queridíssimo amigo, o Chico Xavier, porque o Chico Xavier, ele falava bastante sobre os extraterrestres e sobre materialização, inclusive de extraterrestres que estavam em densidades mais sutis. Então, uma composição de matéria mais sutil, ou seja, das densidades superiores, que também se manifestavam em sessões de materialização. Então, é um tema realmente bastante fascinante, que nós iremos abordar nessa noite. Falando também em geopolítica, meus amigos, em Benjamin Fulford, o Tucker Carlson já se encontra na Rússia e não foi oficializado ainda, confirmado, a sua entrevista com Putin. Então ele está pleiteando entrevistar o Putin, que seria algo realmente espetacular, aonde o Putin vai expor o porquê da operação especial russa dentro da Usantia, e ele realmente vai colocar as cartas na mesa. E o Tucker Carlson está numa situação bastante delicada, porque existem rumores que ele pode ser detido se voltar para os Estados Unidos. Caso isso aconteça, muito provavelmente ele vai permanecer na Rússia também, que foi o caso do Edward Snowden. Edward Snowden fez várias denúncias referentes a um sistema de vigilância da agência de 3 letras, bastante rigoroso, onde simplesmente não existe a privacidade das pessoas, é desrespeitada, principalmente o cidadão norte-americano, e ele teve que pedir asilo na Rússia. Então ele já está na Rússia ali mesmo, então fica mais fácil, fica por ali, pode ser que isso aconteça. Então ele pode sofrer represálias desse país democrático que é hoje, entre aspas, os Estados Unidos, que simplesmente rejeita o contraditório. Essa que é a realidade. Então, uma situação bastante difícil do nosso queridíssimo amigo Tucker Carlson. Essas transmissões não são canalizações. Então a Helena começa com essa notificação aqui. Essas transmissões não são canalizações, mas relatórios sobre comunicações através da interface da consciência. A forma do universo é a verdadeira natureza do PRIO. 5 de fevereiro de 2024. O silêncio é o vazio que permite a existência da consciência. Quando o som das frequências da criação parar, quando as frequências não conseguem passar pelo escudo multidimensional do vazio, quando eles não conseguem entrar no espaço entre tudo. O local onde o conceito do tempo não existe mais. Então, próximo da fonte criadora, existem esses seres. Então, o Conselho dos Nove são os seres mais próximos da fonte criadora. Ficam no local onde o tempo não existe, o local do não-tempo, onde a fisicalidade é apenas um sonho fraco. É aqui que reside a mente, a pedra central da fonte do silêncio, no vazio. E nós somos seus guardiões. Guardamos o silêncio entre tudo o que é criado. Então, o Conselho dos Nove seriam os próprios porta-vozes da fonte criadora. A manifestação mais próxima da fonte criadora, que foi retratada, inclusive, a Niniad. Esse conceito existe há muito tempo atrás, desde o Egito, na Grécia também existe uma Niniad, que representa o Conselho dos Nove. A Phyllis Schlemmer, inclusive, que recebeu o Conselho dos Nove, era para ser o Zero Egó, segundo Andrija Puharich. Andrija Puharich, que era um agente
da agência de 3 letras, ele tinha essa fascinação, tinha essa obsessão pelo Conselho dos Nove. Ele tentou entrar em contato com o Conselho dos Nove inúmeras vezes, só que ele precisava de um receptor, de um médium, que fosse realmente capaz de receber o Conselho dos Nove. Ele foi atrás do Zé Arigó, depois teve aquele incidente, se tornou simplesmente impossível, aí ele teve que ir para o plano B, né? Teve que passar para o plano B, que foi a Phyllis Schlemmer, onde ele escreveu O Único Planeta Escolhido. É uma canalização direta do Conselho dos Nove. Estamos no infinitesimal, pequeno, e no vasto limitado ao mesmo tempo. Guardiões do vazio, mantemos a criação limitada em evolução. Temos contato com civilizações intergalácticas e interdimensionais de grau superior de evolução. Eles formam um coletivo chamado Seeders, ou seja, os semeadores. Eles aplicam no criado o que mantemos no incriado. É fantástico. Então, os semeadores seriam o quê? Os criadores do Criador. E eles estão sob a supervisão do Conselho dos Nove. Então tem a fonte criadora, Conselho dos Nove, e depois vem os semeadores. Seria esta a escada. Entenderam? É, exatamente. A hierarquia. Muito bem. Então nós temos na ponta a fonte criadora transmite essas informações através do Conselho dos Nove, e os semeadores seriam os criadores do Criador, que semeiam a vida no universo, que é representado pelas 24 raças. Inclusive, isso fica explícito no livro da Phyllis Schlemmer. Nós somos os 9, nós somos vida, somos consciências. Nós não somos deuses. Eles sempre enfatizam isso. Nós não somos deuses. Nós não queremos ser adorados. Aliás, nenhum ser benevolente faz questão ou quer adoração do ser humano. Aliás, eles têm aversão a qualquer tipo de veneração ou adoração. Nós não somos criaturas, diferente dos seres negativos. Estes gostam, aliás, eles adoram ser bajulados. Nós somos os 9 aspectos da fonte da consciência criativa. Nós somos 9. Nós somos um. A raça semeadora criaram seu coletivo de 24 civilizações diferentes. Então, todas as raças semeadoras do universo, não só da nossa galáxia, criaram uma comissão especial dos seus representantes, que é uma comissão formada por 24 raças. Pois o número 24 é um fractal da geometria maior do cosmos. Então isso é baseado também em geometria sagrada. Todos os conselhos que trabalham em coordenação com as leis cósmicas baseiam-se no número 24. A criação é geométrica, frequência e energia. Aliás, o próprio Nikola Tesla tinha esta visão. Ele realmente compactuava com este pensamento. O que o seu povo na Terra ainda não descobriu é a verdadeira essência oculta do PRIO. É a energia universal ou energia criadora, que é mais rápida que a velocidade da luz. Aliás, a energia taquiônica, que seria o próprio PRIO, ou energia radiante, como era denominada pelo Tesla, todas são as mesmas energias, tá, meus amigos, com nomes diferentes, representa a mesma energia. Essa energia provém da fonte criadora. Tudo é formado através dela. Então, a grade cósmica, ou geometria sagrada, que forma tudo que existe dentro da fisicalidade, se forma através do PRIO. O PRIO seria a força universal ou energia criadora que se manifesta através da nossa energia vital. O PRIO é pura consciência. É o sopro de vida que anima todos os seres sencientes em todo o universo. O PRIO seria o próprio sopro da vida. Seria o quê? A força vital que move todos os seres vivos. O PRIO, ao mesmo tempo, é energia. Você entende? Energia, consciência é energia. Então, quando você cocria, ou seja, quando você tem um nível de consciência elevado, você simplesmente cria energia. E essa energia pode moldar a realidade. Então, quando você tem consciência, você está capacitado a modelar a grade cósmica, ou seja, a própria geometria sagrada que forma todas as coisas e remodelar a estrutura do universo. Você não conseguirá domar PRIO se ainda não tiver entendido que a consciência é a chave. Então, você não consegue controlar, você não consegue manipular o PRIO ao seu favor se você não tem um nível de consciência elevado. Isso é muito interessante e isso tem que ser alinhado com a força vital. Consciência, força vital. Isso é importantíssimo. Aliás, não pode separar um do outro. Mesmo, meus amigos, o PRIO, a força vital que faz você acordar de manhã, que dá força para você trabalhar, que dá inspiração, o amor, a vontade de viver, a vontade de vencer, a própria empatia com as outras pessoas, tudo isso provém do PRIO, da força, ou seja, da nossa força vital. Quando você manifesta a sua força vital, a sua energia, a sua vontade de viver, você realmente manifesta o PRIO. Por isso que os pequeninos eram utilizados no projeto Montauk, porque os pequeninos têm muito mais força vital do que os adultos. Por isso também que o PRIO foi deturpado, foi utilizado de forma incorreta através do VRIO, porque PRIO e VRIO é a mesma coisa. Os extraterrestres benevolentes
simplesmente retratam essa energia como Prio. Mas o vril é a mesma coisa, tá, meus amigos? Só que o vril tem uma conotação negativa. Então essa energia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Uma forma de manifestar a nossa força vital, primeiro, através da força de vontade. Quando você tem força de vontade, alegria de viver, olha que interessante, a própria alegria de viver, a determinação, cria Prio. Uma forma também de manifestar o Prio é através do quê? Da sexualidade. Então, uma das formas do ser humano manifestar a sua força vital é através da sexualidade. Por isso que a sociedade vril, o Alex Crowler, através da Golden Dawn, dos trabalhos de Babylon, utilizavam a magia sexual, que era uma forma de materializar seres e abrir portais. Isso é bem interessante. O Jack Parsons, por exemplo, que foi um dos que inspiraram, inclusive, a NASA, ele fazia esses trabalhos de Babylon e, segundo o Preston Nichos, se manifestavam muitos OVNIs reptilianos. E Grace também. Eles eram um convite, era uma forma de materializar essas naves para estarem no nosso meio. E você também pode fazer isso ao contrário, de forma benevolente. Você pode realmente abrir portais para que seres benevolentes possam atuar dentro da nossa realidade. Muito bem. Se ciência e consciência e autoconsciência e energia criativa. O poder da consciência pode ativar e animar a tecnologia. Por que você acha que é assim? Interessante. Então, o próprio poder da consciência pode ativar e animar a tecnologia. Isso é bem interessante, meus amigos. Então, a inteligência, olha que interessante, a nossa inteligência, a nossa capacidade criativa passa pela consciência. Por isso que tem o momento eureka. Interessante. O que é um momento eureka? É um momento onde você tem vontade, você tem consciência. Puxa, eu queria descobrir isso. Se eu descobrisse isso, poderia ajudar pessoas. As pessoas poderiam melhorar a sua qualidade de vida. Então, de repente, você tem aquele momento eureka e tudo aparece diante de você. Por exemplo, o próprio Albert Einstein disse que ele ficava debruçado dentro das suas pesquisas e equações complexas, sofisticadas, e ele parava tudo. Quando ele não conseguia respostas, iria passear na natureza, e ele pensava, eu queria muito saber isso. E ele esquecia e ficava contemplando a natureza. De repente, a informação via com um download, de uma vez só. É o momento eureka. Ou seja, é uma forma de você realmente se conectar ao registro akáshico. E isso vem da consciência, isso vem da vontade, ou seja, da sua própria força vital manifesta. Impressionante. Prio está presente no vazio, adormecido. Um pulso escalar. Também tem a ver com energia escalar, tá, meus amigos? Energia escalar, energia radiante, energia taquiônica, tudo está relacionado. De qualquer tipo, como o pensamento o desperta, nada está vivo quando o pulso não existe. Interessante. Sem essa força universal, sem esse pulso de força vital, simplesmente nada existiria. Seus corpos humanos físicos têm um coração. Nesse coração pulsa em seu peito, mantendo sua consciência ligada a esse corpo. Então esse pulso existe no coração, existe no Sol central, porque o Sol central também pulsa. Existe o pulso do planeta Terra, segundo o Peter Moon. É interessante isso. É bem interessante. De 20 em 20 anos existe o pulso da Terra. O pulso da galáxia é aproximadamente 26 mil anos. E o pulso do coração, menos de um segundo. Impressionante. Tanto no macro quanto no micro. Quando o pulso para a consciência do Prio deixam instantaneamente o corpo e são liberados de volta ao universo. Fantástico. Então, quando você cria esse nível de consciência, essa vontade, com a energia vital, você manda um pulso para o universo. Ou seja, você consegue remodelar a estrutura que forma todas as coisas. Interessante. Você pode mudar a realidade. A fonte pulsa o tempo todo em sua velocidade tão rápida, mais rápida que a velocidade da luz, que você não consegue compreendê-la com a sua mente humana. Nós somos os 9. Estamos pedindo que você sinta a pulsação do universo batendo em seu coração. É a pulsação do universo. Então está tudo conectado. O pulso do Sol central, o pulso da Terra e o pulso dos nossos corações. Fantástico. Encontre os 24 pulsos em seu coração. Então busque em sua própria consciência os números. Preste atenção. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e 144. Esta é a fórmula-chave da evolução. Então, esses números, meus amigos, olha que interessante. Você contemplar esses números e entender esses números dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano, isso é interessante, quando eles se repetem, principalmente, isso induz a formação da grade cósmica, ou seja, você pode remodelar a estrutura de tudo que existe. Então é bem interessante você prestar atenção quando esses números aparecem na sua vida. Procure esses números em sua consciência. Interessante, dentro da sua própria consciência. E quando os encontrar, você encontrará a singularidade de todas as coisas e respostas para tudo. Isso é fantástico. Então quando você utiliza a consciência, você contempla, você medita dentro desses números, dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia, através de sincronicidade também,
né, porque também é uma forma de conexão com esses números, meus amigos, é uma forma de você expandir a sua consciência e também uma forma de você cocriar e remodelar a estrutura do universo. Espetacular! Nós somos os 9. E tá aqui o link para vocês dessa mensagem inédita aqui, que foi nos concedida, foi nos agraciada pela Helena ontem, o seu Star Nichel. Fantástico a sua atualização. Os 9 nos ensinam que o segredo do universo reside nos números 12, 24 e 144. Então, 1 mais 2, 3. 2 mais 4, 6. 1 mais 4 mais 4, 9. 3, 6 e 9, que sempre vai dar 9. É realmente incrível isso aqui. 9 mais 6, 15, com 13, 18. 1 mais 8, 9. Vai repetir, 9 novamente. Realmente espetacular. Aqui, 6 mais 9, 15, com 3, 18. 1 mais 8 igual a 9. E o que é a consequência da Fibonacci, que é a sequência Fibonacci, no caso, é a chave da evolução. É por isso que todos os conselhos que trabalham sobre leis universais respeitarão os 9, 12, 24 e 144. Helena Dana. Maravilhoso. E o Nikola Tesla respalda esta opinião, essa visão do Conselho dos 9. Nikola Tesla é a mente obcecada pelos números 3, 6 e 9. Interessante, é óbvio que não é uma coincidência. Foi então que, em 2015, meus amigos, um conjunto de desenhos originais de Tesla foi encontrado. Então, ficaram escondidos aí por um bom tempo. Encontrados em uma loja de antiguidade no centro de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. Entre os esboços que chamou mais atenção foi o mapa da multiplicação, supostamente criado nos últimos anos de vida, no Laboratório de Energia Livre, e sugerido como uma obra sobre a concepção do universo, fundamentada sobre os números 3, 6 e 9. Então, segundo o Nikola Tesla, a estrutura do universo, de todas as coisas que existem, são fundamentadas, ou seja, tem o seu alicerce nos números 3, 6 e 9. Então, tudo que existe é ancorado nesses números. Muito bem. Aqui está o mapa, meus amigos, da estrutura da grade cósmica, segundo o Nikola Tesla. Isso é bem interessante, porque o Dr. Winter também confirma isso através da Helena, e realmente é fantástico. Teoria 369, ou superstição 369. Acho que não é, isso aí realmente é factível. A espiral multiplicada de Tesla, que exalta o poder divisório do número, 3 ao ser atribuído 12 meses, e 1 ano, e 24 horas. Lembro do 24, olha só. Vejam, meus amigos, que a explanação do Tesla é análoga ao que foi comentado pelo Conselho dos 9. Um dia, aparentemente. Reforça a estrutura e a articulação geométrica e quantitativa do número dentro desses conjuntos. Mas as especulações de Tesla colocam muito mais além. Segundo o inventor, abre aspas, se você conhecesse apenas a magnificência do 3, 6 e 9, então você teria a chave para o universo. Seria a chave para você entender todos os segredos do universo. E o vislumbre cósmico expressaria objetivamente os princípios da forma e da alma manifestados por um indivíduo. O 3 e seus derivados estavam relacionados à rotina de Tesla. E o engenheiro acreditava que o trio, energia, frequência e vibração, interessante, energia, frequência e vibração, seria a resposta para o entendimento de tudo. Tudo é formado por energia, frequência e vibração. Assim como são os triângulos para matemáticos e a Santíssima Trindade para os cristãos. Obcecado. Obcecado, Tesla chegou a dar 3 voltas no quarteirão antes de entrar em casa. Levar os pratos com 18 guardanapos e se hospedar apenas em quartos com números múltiplos de 3. Curiosamente, ele desencarnou no apartamento 3.327. Isso é realmente bastante interessante. Vejam que o Nikola Tesla tinha certeza que esses números eram realmente especiais e que formavam a própria estrutura do universo. Então essa informação é realmente bastante pertinente. Agora, meus amigos, sabendo disso, vamos falar sobre esse fenômeno. Esse fenômeno é realmente bastante interessante. Tem muitas pessoas que estudam ufologia e não sabem disso. Substância misteriosa, presta atenção, semelhante a uma teia de aranha, está caindo do céu da Califórnia. A estação de notícias local, aqui, KRON4, notícias sobre a, abre aspas, misteriosa substância branca. Substância branca. Lembra bastante ectoplasma, né? Que continua a cair do céu ao redor de São José, e que na verdade se parece com pilhas de teias de aranha. Em algumas imagens, as teias de aranha parecem chicletes, que alguém pisou e continuou andando. Essas seriam as imagens. Olha que interessante, meus amigos. Bem interessante. Apenas teias de aranha, cientistas como o Dr. Frederic Lalibe, do Smithsonian Instituto, o mesmo instituto que escondeu os gigantes, as evidências dos gigantes, no século
XVIII e século XIX, acredito que se trata de teias feitas por bebês aranhas. Óbvio que não. Óbvio que não. Olha só, meus amigos, que interessante. Olha só, bem interessante. Um fenômeno semelhante ocorreu após um avistamento de OVNI na Itália. Isso. Existem múltiplos exemplos. Vamos mostrar aqui para vocês. Um fenômeno semelhante ocorreu após um avistamento de OVNI na Itália, em 27 de outubro de 1954, durante uma partida de futebol. Em um típico dia de outono na região de Toscana, Itália, durante uma partida de futebol entre o clube da Fiorentina, aqui um abraço para os nossos amigos italianos que estão nos prestigiando, e seu rival local, o Pistoiense. Milhares de pessoas testemunharam um avistamento de OVNI. Olha que interessante. Isso não é a primeira vez que acontece, tá, meus amigos? No Brasil também aconteceu algo bastante semelhante no ano de 1982, lá no Mato Grosso, onde OVNIs foram vistos na partida do campeonato válido pelo Campeonato Brasileiro entre Vasco e Operários do MS. O Operários do MS, só para dizer de curiosidade, ganhou de 2-0 do Vasco nessa ocasião e tiveram que interromper a partida porque um OVNI estava pairando no estádio. Isso mesmo, com milhares e milhares de testemunhas. Os espectadores pararam de assistir ao jogo e ergueram a cabeça para o céu, apontando com os dedos. Imagine vocês, ali todo mundo assistindo a partida de futebol e pararam de assistir o jogo. Ninguém estava mais interessado na partida e começaram a apontar os dedos para o céu. Os jogadores pararam de correr e a bola rolou até parar. Imagine vocês, no meio do campo, simplesmente ignoraram o jogo. Acabou, realmente ninguém estava mais focado na partida. Todo mundo estava olhando para cima e havia algo brilhante no céu, prateado e brilhante. Olha que interessante, prateado, era uma nave prateada. Muito provavelmente dos pleiadianos. Disse um dos jogadores, que tem essa característica, Ardico Magnini, um dos jogadores, o Ardico Magnini, italiano. A partida foi suspensa porque os espectadores viram algo no céu, informou o relatório redigido pelo árbitro. E tá ali, meus amigos, no relatório do árbitro, tá na súmula. Ele colocou na súmula. A partida teve interrompida porque um OVNI simplesmente estava pairando no cima do estádio. Mas outras coisas foi vista naquele dia, até que caiu do céu. Presta atenção, meus amigos, até que caiu do céu. As pessoas ficaram intrigadas com o material. Cabelo de anjo, ectoplasma, caindo do céu, nas cabeças dos torcedores. Que caiu ao seu redor, que descreve como uma substância prateada e brilhante. Robert Pinotti, presidente do Centro Nacional de OVNIs, descreveu da seguinte forma: é um fato que, ao mesmo tempo que os OVNIs foram vistos sobre Florença, havia uma estranha substância pegajosa. Substância pegajosa. Para quem foi educado no espiritismo, sabe que o ectoplasma tem esta característica. Caindo do céu. E em espanhol, chamado isso de cabelo de anjo. Na ufologia, a terminologia utilizada no meio ufológico é cabelo de anjo. Tá aqui, meus amigos, uma foto. Isso aqui é uma foto da substância que foi vista no estádio. O único problema é que depois de um curto período de tempo ele se desintegrou. Interessante. Então essa substância estava ali, de repente ela simplesmente sumiu, desapareceu, se desintegrou. Então era provisória. Então, a substância se manifestava por um tempo determinado e depois desaparecia. Várias testemunhas descrevam como algodão. Parecia algodão, ou substância era difícil de recolher, porque se desintegrava como um contato, mas muitos tentaram determinar o que era. Interessante, tá aqui BBC News, tá, meus amigos? Dos arquivos diretos da BBC, porque isso é história. E isso está se repetindo novamente. Essa notícia é relativamente recente. Na Califórnia estão sendo vistos também essa substância por todos os lados. Pinotti, essa teoria não faz sentido. Ele refuta a teoria da aranha devido à análise química das amostras. Então essa explicação xixilenta, não é teia de aranha, é xixilenta. De cabelo de anjo. A cera da aranha é proteína, um composto orgânico que contém nitrogênio, cálcio, hidrogênio e oxigênio, e não os elementos encontrados nas amostras que Battini e outros levaram para a universidade. Os chamados cabelos de anjo, ou algodão silicioso, fios do diabo, alguns também chamam, são um tipo de substância pegajosa, em forma de fibras que já foram relatadas em muitos encontros com OVNIs, ou mesmo durante manifestações religiosas. Na verdade, uma das primeiras aparições do cabelo do anjo ocorreu num acontecimento muito famoso, nas aparições marianas de Fátima. Também teve o mesmo fenômeno, em setembro, outubro de 1917. Diz que esses estranhos fios se espalharam pelo local, principalmente mais tarde, chamada Dança do Sol, que falaram que o Sol dançou. É lógico que o Sol não se moveu do lugar. Se tratava de uma espaçonave. Naqueles campos onde centenas de pessoas presenciaram a dança do suposto astro-rei, que é óbvio que não era o Sol. Era, sim, um fenômeno ufológico. Aqui, meus amigos, as imagens. Para vocês. Olha só que impressionante. Fátima
foto aqui real, tá, meus amigos? 1917. Após a chamada Dança do Sol, foi encontrada uma grande quantidade de cabelo de anjo. Abre aspas. O Sol era um objeto prateado brilhante? Uma ótima pergunta. Meus amigos, quanto é ectoplasma? Olha só, uma quantidade abundante, absurda dessa substância. Todo mundo aqui, né, com espírito de devoção, achando que era uma manifestação religiosa. Aliás, desde os primórdios dos tempos é assim. Aliás, na Bíblia existem vários fenômenos ufológicos. Muito em breve vou trazer para vocês, já está prontinho. O trabalho do Mauro Biglino mostrando os OVNIs na Bíblia e como eles eram retratados como deuses. Então não é muito diferente também nos tempos modernos. E olha só isso aqui, meus amigos. Realmente impressionante a quantidade de ectoplasma emitido por este OVNI. Impressionante. Fantástico. Segundo os pesquisadores, no avistamento massivo ocorreu em Nuremberg. Umas datas foi o Nuremberg, no ano de 1561, meus amigos, dia 14 de abril de 1561, foi uma das maiores manifestações de OVNIs de todos os tempos. Inclusive, isso foi retratado pelo Tony Rodrigues. Após o avistamento, foi visto nas proximidades um grande número de cabelo de anjo. Muito ectoplasma. Então, das naves foi emitido ectoplasma. E os campos ficaram repletos desta substância. A imagem clássica do avistamento não mostra esses fios, mostra apenas objetos voadores não identificados, esféricos em forma de flecha, cruzes de objetos caídos, fumegantes, etc. Na verdade, essa imagem é chamada de a Batalha de Nuremberg, fecha aspas, numa alusão muito clara ao que aconteceu no céu naquele dia de 1561. Mas nada é mostrado naquelas imagens dos misteriosos filamentos que ali, evidentemente, foram vistos. Vamos linkar essa informação, meus amigos, com esta informação aqui sobre o DNA fantasma, que é bastante pertinente na nossa dissertação. Vejam esse estudo. DNA fantasma, como um cientista russo tentou provar a existência da alma. Durante a década de 1990, 3 estudos científicos independentes trouxeram à tona a importância do DNA e das emoções na criação da realidade quântica. Então, o nosso DNA pode moldar a realidade, e isso linka também com a informação do Conselho dos 9 do próprio Tesla. Nosso DNA e nossas emoções, ou seja, a nossa força vital, pode realmente moldar a realidade. A primeira grande estudo realizado por Vladimir Poponin e o Peter Gariev na Academia Russa de Ciências, sempre eles na vanguarda dessas descobertas fantásticas, abre aspas, experimento do DNA fantasma, fecha aspas, e produzido alguns resultados fascinantes. Vamos entender essa pesquisa. Quando o DNA fantasma foi registrado pela primeira vez, meus amigos, os cientistas pensaram que o equipamento havia quebrado. Não é possível. Isso simplesmente é impossível. Eles não acreditavam que eles estavam vendo. Isso aqui prova que o DNA continua existindo mesmo após o desencarne, influenciando a realidade. Olha que interessante. Prova a força residual ou energia residual do nosso DNA. Isso foi, inclusive, comentado pelo Emily Smith. E prova que o nosso DNA está conectado com tudo que existe no universo. No entanto, descobriu-se que o equipamento estava em boas condições de funcionamento, e uma descoberta sensacional foi feita que confirmou a crença existente sobre a alma. A conclusão que foram sugeridas após uma série de experimentos com DNA chocaram até os próprios bioquímicos. Eles ficaram pasmos, boca aberta. Descobriu-se que após uma desencarne violento, presta atenção, meus amigos, os genes não são completamente destruídos. Não são, mas deixam para trás um fantasma, ou DNA fantasma, que carrega algumas informações. Esse fantasma, um código de informações injetado das células. Então as células, vamos supor, tem um desencarne brutal, as células injetam essas informações, dura cerca de 40 dias. Incrível. E a gente sabe, segundo a crença do próprio espiritismo, o próprio Chico Xavier, as almas permanecem próximas dos seus corpos e aqui na Terra por 40 dias após o desencarne. E isso foi provado cientificamente pela Academia de Ciências Russas. Então ele desaparece fisicamente. Impressionante. A informação embutida no aparato genético humano nunca sai sem deixar vestígios. Incrível. Vladimir Poponin é um cientista russo bem conhecido, que em 1995, com seus colegas, incluiu o biofísico Peter Gariev, conduziu um experimento muito interessante durante seu tempo na Academia Russa de Ciências. Poponin e Gariev testaram o comportamento do DNA humano nos fótons, ou seja, na luz, como eles iriam se comportar na luz. Pequenos pedaços de matéria no quantum, de que nosso mundo é composto. Eles colocaram fótons em um tubo de ensaio, no caso, especialmente projetado para simular um vácuo, assim como o vácuo do espaço. Olha que interessante, para simular o vácuo do espaço.
sem ar dentro. Eles inseriram os fótons, pois queriam ver o que fariam e como se comportariam. Então eles pegaram um pequeno fragmento do DNA, presta atenção, né? Pequeno fragmento do DNA, colocaram num tubo de ensaio no vácuo e inseriram fótons. E eles queriam saber o que iria acontecer, pois queriam ver qual que seria a reação, qual seria o resultado disso. Os fótons foram distribuídos de uma maneira completamente desordenada e aleatória. Ou seja, o DNA estava influenciando o comportamento da luz. Ou seja, da grade cósmica, espalhados por todo o contêiner. Obviamente, era o que a equipe de pesquisadores esperava. Em seguida, amostras de DNA humano foram colocadas dentro do tubo com fótons. Depois colocaram, né, o DNA. Ali foi feito sem DNA, tá, meus amigos? Eu adiantei aqui a pesquisa. E o que aconteceu a seguir é que verdadeiramente misterioso. Os fótons reagiram ao DNA. Meus amigos, os fótons reagiram ao DNA. Mudaram seu padrão e formaram um alinhamento específico. Sem o DNA, tudo desordenado. Os fótons totalmente descoordenados. Com o DNA, eles tinham um padrão geométrico específico. Estavam completamente ordenados e equilibrados. O DNA deu forma à luz. Na presença de material vivo, o DNA humano, os fótons se organizaram. Isso significa que o DNA estava claramente influenciando diretamente os fótons. Incrível. Nosso DNA se manifesta na luz, no próprio universo. E é um dos muitos exemplos de hipótese de que algo dentro de nós afeta diretamente a matéria física fora de nós. A nossa alma, a nossa essência como seres, então nós temos várias existências diferentes, e nessas existências diferentes, nós criamos casulos de alma, que são os nossos corpos físicos, e são modelados segundo o nosso nível de consciência, segundo a nossa evolução. Por isso que os seres têm corpos diferentes, e almas diferentes. Então, uma alma mais evoluída, um corpo mais evoluído, de uma densidade mais evoluída, uma alma menos evoluída, com um corpo menos evoluído. Muito bem. Esse experimento foi repetido e confirmado, e ainda foi observado que o DNA humano afeta diretamente as coisas quânticas, das quais nosso mundo é formado. Fascinante, para dizer o mínimo. Incrível. Realmente espetacular. Meus amigos, esse experimento provou que o nosso DNA continua existindo mesmo após o desencarne. Prova a imortalidade da alma. Prova que o nosso DNA pode influenciar a estrutura das coisas. Interessante que o DNA fantasma, e a estrutura do DNA, molda a fisicalidade. Incrível. Então a informação do seu DNA vai determinar que tipo de corpo físico você vai ter. Interessante. Muito bom mesmo. Outra grande surpresa. A próxima grande surpresa foi observada quando os pesquisadores removeram o DNA do recipiente. Então eles falaram o seguinte: vamos tirar o DNA do recipiente agora para ver o que vai acontecer. É claro que os fótons vão voltar a ficar todos bagunçados e desordenados. Era isso que eles esperavam. Mas não foi isso que aconteceu, meus amigos. Os cientistas presumiram que os fótons simplesmente retornariam ao seu estado disperso original. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, os fótons permaneceram ordenados, como se o DNA ainda estivesse no tubo. Incrível. Você tira o DNA, mas a influência do DNA permanece. Isso se chama energia residual. Por exemplo, vou dar um exemplo de energia residual. Quando você sai da sua cama de manhã, a sua energia residual permanece no seu leito durante 24 horas. Você não está lá, mas a sua energia residual permanece no local. Pessoas que moraram em residências durante 20 anos e sofreram fortes emoções nesses locais, a energia residual da pessoa permanece ali. Tanto é, meus amigos, que existem fantasmas de seres encarnados. Exatamente isso. Então, por exemplo, se você é muito apegado a uma casa, você sai dali, o seu fantasma pode se manifestar nessa casa. E você não está desencarnado. Por quê? Porque a sua energia residual permanece no local. Muita energia residual. Interessante. Quando você é apaixonado por alguém, por isso que paixões recolhidas é a pior coisa do mundo. Então vamos supor que você teve um amor do passado, mas você não para de pensar nessa pessoa. Você mantém o quê? Energia residual. Então existe um elo energético, sua essência, um elo energético entre você e aquela pessoa. E é claro que isso vai comprometer o seu relacionamento presente. Todos os seus relacionamentos não vão dar certo. Primeiro você tem que romper esse elo. Incrível, porque permanece o quê? A energia residual. Meus amigos, existem casos, muitos casos, de fantasmas de pessoas vivas. Tem pessoas que canalizaram informações de pessoas vivas, não estavam desencarnadas, mesmo no meio espírita, Chico Xavier. Por quê? O próprio Chico Xavier, a gente pode colocar como exemplo. Por causa da energia residual. Poponin descreveu a luz como tendo um comportamento surpreendente e contra-intuitivo. Os pesquisadores levaram a hipótese e foram forçados a aceitar a hipótese de trabalhar de que alguma nova estrutura do campo estava sendo excitada.
algo sendo deixado para trás, algo em forma não física. Experimento nos diz que o DNA está se comunicando com as coisas, de que o nosso mundo é feito, que existe algum tipo de campo invisível. Talvez o DNA represente um local de armazenamento e comunicação para o passado. Meus amigos, o DNA é atemporal. Então, o nosso DNA, ele não está preso ao tempo linear. Ele está conectado com tudo, presente, passado e futuro. Para o futuro, para outros universos que deixaram a sua marca, por assim dizer, quem sabe? E o que isso significa? O DNA é fascinante e provavelmente a parte menos compreendida da nossa biologia. Definitivamente existem aspectos não materiais, metafísicos, interessantes em nosso DNA. E mudanças em nosso DNA podem ocorrer com o resultado apenas de nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então você consegue alterar a estrutura do seu DNA com pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso que você tem que controlar as suas emoções. Tá ok, meus amigos? É muito importante. Por exemplo, os seres extraterrestres sentem ódio? Sentem, mas isso não passa de 5 minutos, segundo Helena Duran. Eles conseguem administrar as suas emoções. Começa a perceber. Esse sentimento é ruim, esse sentimento vai me prejudicar, então eu tenho que me desfazer dele. E eles se desfazem bem rapidamente. Então eles não têm essa oscilação, sobe, desce, muda de emoções a todo momento. Eles sentem a emoção e conseguem administrar essa emoção. Então, os extraterrestres sentem paixões desenfreadas? Sentem, mas eles controlam. Opa, isso aqui não. Não, isso aqui tem que estar no terreno racional. Depois do terreno racional com amor, não algo obsessivo, porque isso vai me prejudicar. Então isso é uma questão de nível de consciência. Por isso que os extraterrestres são mais evoluídos. Principalmente que eles estão na quinta, na quarta, na quinta e na sexta densidade, porque eles conseguem administrar as suas emoções. Isso não quer dizer que eles não sentem emoções ruins, eles sentem, estão suscetíveis a sentir essas emoções. A diferença é que eles não deixam as emoções controlarem a sua mente. E as suas ações, que é o pior de tudo. Então você não pode deixar emoções controlarem as suas ações, tomarem decisões por você, porque com certeza você vai tomar decisões ruins, péssimas, tanto para você quanto para os outros também que estão ao seu redor. Maravilhoso. Voltando ao nosso estudo aqui, meus amigos. Muito bem. Olha que fantástico. Muito bem. Vamos para o próximo. Outro importante aparecimento desses filamentos ocorreu nas cidades francesas de Oloron e Gaillac, tarde daquele 17 de outubro de 1952, em Oloron. Segundo uma das muitas testemunhas que era superintendente da escola secundária de Diane e Yves Pingent, apareceu, abre aspas, nuvem algodoeira de formato estranho. Acima dela, um cilindro estreito, aparentemente inclinado em ângulo de 45 graus. Movia-se lentamente em linha reta em direção ao sudoeste. Uma espécie de nuvem de fumaça branca escapava de sua extremidade superior. Fecha aspas. E não só isso, a testemunha também diz que em frente a esse cilindro havia outros 30 objetos, que quando visto atrás do binóculos, eram na verdade esferas vermelhas, com ralos amarelos ao seu redor, que se moviam aos pares. Seguir um caminho irregular, geralmente caracterizado por zigue-zagues rápidos e curtos, quando duas esferas eram separadas uma da outra. Uma faixa esbranquiçada, como um arco elétrico, era produzido entre elas, fecha aspas. E se ao menos a aparência desses objetos não fosse tão estranha, aqui está um desenho retratando esse episódio. Além disso, de todos eles choveu o quê? Uma substância branca. Todos aqueles OVNIs, essa aparição realmente incrível. Veja aqui, meus amigos, parece Saturno. Vários OVNIs vermelhados com esse disco amarelo. Bem interessante isso aqui. Isso, com um ralo amarelo aqui. Bem legal, bem diferente. Choveu o que? Uma substância branca que enrolou os cabelos elétricos, tetos, pisos, carros, etc. Transformando-se em fios finos e esbranquiçados. Ectoplasma. Mais casos. Primeiro vocês têm que entender que isso é um fato dentro da ufologia. Existem múltiplos casos onde a aparição de OVNIs é precedida pelo quê? Ectoplasma. Interessante. Mais casos. 2 anos depois, em 27 de outubro de 1954, Gennaro Luchetti e Pietro Lastrucci estavam na varanda de um hotel em Piazza San Marco, em Veneza, e viram 2 cilindros brilhantes voando pelo céu. Esses se moveram, deixando um rastro de cabelo de anjo. Um caso bem conhecido ocorreu em 1998, mais precisamente no dia 9 de agosto. Cerca de 20 OVNIs, esferas prateadas brilhantes. Interessante, esferas prateadas brilhantes. Lembrando que esferas metálicas prateadas são vistas todos os dias em nossos dias. Moradores de uma pequena comunidade australiana, segundo Kirkpatrick, do relatório da ARO. Moradores de uma pequena comunidade, sem falar do JP, falar do JP e das arcas. Moradores de uma pequena comunidade australiana juram que viram teias de aranha caindo do céu depois que os OVNIs passaram por cima. Os OVNIs passaram, isso foi precedido do quê? Teia de aranha, ectoplasma, cabelo de anjo, tanto faz. Dezenas de residentes de Kiridini ligaram para a linha direta nacional de OVNIs na Austrália após o incidente. E aqui, Stanfeld 61 diz que viu teias de aranha caindo do céu.
ela viu 20 bolas prateadas passando por cima. Quando ela saiu com a filha, ela também estava coberta por finos fios de teia de aranha. Quando ele tentou pegá-los, ele se desintegrou em sua mão. Sumiu. E o carro da família estava coberto de teias de aranha. Em 2003, novamente em Florença, meus amigos, Giorgino Battini, jornalista do jornal florentino La Nazione, viu esferas prateadas brilhantes, esferas novamente, voando pelo céu, e a partir do seu escritório também foi visto por numerosos colegas que subiram ao telhado para vê-las voar sobre uma área arborizada, próximo. Ele foi investigar e descobriu que embaixo do local onde eles estavam, as esferas estavam cobertas por material branco e esponjoso, pegajoso. Ele conseguiu coletar uma amostra, algo raro nesses casos, e mandou examiná-la no Instituto de Análises Químicas da Universidade de Florença. Eles determinaram que o material continha os elementos boro, silício, cálcio e magnésio, e que não era radioativo, mas não puderam examiná-lo mais detalhadamente, pois a análise destruiu a amostra. Interessante. Ela simplesmente sumiu, que é uma característica desse material, dessa substância. 2014 em Portugal, meus amigos, inúmeros relatos, isso é um fato. Também foi obtida uma amostra de cabelo de anjo, e nesse caso o material supostamente reagiu e ganhou vida sob a luz ultravioleta. Não se sabe o que aconteceu com essas estranhas amostras. Interessante. Então, esse ectoplasma se materializou, isso supostamente em 2014. Daqui a pouco a gente vai linkar isso com as materializações do Chico Xavier, com a materialização dentro do espiritismo. Vocês vão perceber que é o mesmo princípio. 2016, um objeto prateado metálico brilhante, eu diria constante, em forma de bastão, foi avistado em Illinois, Estados Unidos. No mundo inteiro acontece esse fenômeno. O objeto foi observado voando sobre um pequeno lago, onde flutuou e depois começou a subir, enquanto exalava um material semelhante a um filamento branco, uma substância branca, um ectoplasma, que supostamente se estendia até o solo. O objeto foi então acompanhado por outros 12 OVNIs semelhantes, e que orbitaram o objeto original enquanto ele subia no ar. Todos dispararam material fibroso branco antes de desaparecer da vista. Sumiram. Interessante. Bem interessante. Bem interessante. Meus amigos, um médium, prestem atenção no que eu vou falar aqui. Deixa eu retornar à espaçonave, para vocês compreenderem isso tintim por tintim. Um médium de materialização, ele doa a sua força vital através de ectoplasma, e esse ectoplasma pode materializar almas desencarnadas. O Chico Xavier, tá, meus amigos, isso é um fato, isso é fonte fidedigna, ele fala que muitas das materializações que ele presenciou, na verdade, não eram seres desencarnados, não eram pessoas desencarnadas, se tratavam de pessoas desencarnadas, falecidas. Mas muitas vezes eram almas sutis de seres de outros planetas, ou seja, de densidades superiores, para se manifestar no nosso mundo físico, eles tinham que utilizar o quê? O ectoplasma. Então o médium doava o ectoplasma para que a entidade extraterrestre pudesse se manifestar aqui na 3D. Estão compreendendo? Agora, esses OVNIs não utilizam a força vital de um médium. Eles usam a força vital da própria natureza. Lembrando que a energia taquiônica, essa energia universal, energia criadora, se manifesta na natureza. Então, na própria natureza, no planeta Terra, existe força vital. Então, eles usam a força vital da Terra para produzir o ectoplasma para que as naves possam se manifestar exatamente como ocorre nas sessões de materialização ao longo da história. Allan Kardec mesmo fala de materialização, o Chico Xavier, como vocês irão observar a seguir. OVNIs, prestem atenção no que eu vou falar. Os OVNIs eles podem se manifestar no mundo físico, no mundo material, e muitos desses OVNIs têm origem em densidades mais sutis, ou seja, quarta, quinta, sexta densidade. Realmente fascinante. Isso aqui é uma foto real da substância, tá, meus amigos? Se você comparar essa substância com o ectoplasma emitido pelos médiuns, é a mesma substância. Aparência exata. Tá? Exata. Não tenho o que discutir. Muito bem. Vamos para o próximo. O ectoplasma é uma substância semimaterial fluida. Então, o médium doa a força vital, uma força fluida, depois retorna para ele. Bem interessante, ele doa a força vital para que uma entidade possa se materializar. Depois da sessão, o ectoplasma retorna novamente para o médium. Ok? Muito bem. Expelida pelos médiuns, utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos, de efeitos físicos, por exemplo, a materialização de espíritos em mediunidade de cura. O termo foi cunhado pelo fisiologista francês Charles Richet
originalmente publicado em 1922 no seu tratado de Metapsíquica, pelo qual relata suas observações acerca das manifestações extraordinárias através de médiuns como Eusápia Paladino e Eva Carriere. Iluminação e composição. Presta atenção. O ectoplasma vem do termo grego ectos, por fora, e plasma, substância, modelada, figura afeiçoada. E ao aplicar esse vocábulo ao fluido presente nos fenômenos mediúnicos, seu idealizador Charles Richet procurou fazer um paralelo com o ectoplasma descrito pela biologia, que consistia em uma camada que envolve o citoplasma, espécie de fluido gelatinoso. Fluido gelatinoso. Lembre-se, meus amigos, que nos casos que eu apresentei, era uma substância branca, pegajosa, como se fosse uma gelatina. Fluido gelatinoso presente no interior das células ao redor do núcleo. Segundo o pesquisador italiano Ernesto Bosano, em seu livro Pensamento e Vontade, é esse mesmo fluido ectoplasmático que se refere em certos alquimistas do século XVII, denominando de forma diversas, como, por exemplo, Mysterium Magnum, por Paracelsus, e Matéria-Prima, por Thomas Vaughan. Muito bem. Quando Swinburne apareceu, que experimentou consigo mesmo, visto que em sua primeira visão iniciática, nos fala de uma espécie de vapor, que lhe saía de todos os poros, um vapor de água assaz visível, que descia até roçar no tapete. Pensamento e Vontade, de Ernesto Bosano, e Ideoplastia. Bem interessante. Aqui, meus amigos, tem uma foto do Chico Xavier, bem interessante, sessões de materialização através de ectoplasma. A obra de Pérez Birito, do Dr. Zalmino Zimmermann, faz uma compilação resultante das pesquisas realizadas por importantes cientistas acerca dessa substância, descrevendo dessa maneira. Presta atenção. Por vezes, o ectoplasma é frio e úmido, em outras viscoso e semilíquido, mas raramente seco e duro. Quando forma cordas, é duro, fibroso, nodoso, dilata-se ou expande-se fácil e suavemente. Ao tato pode-se senti-lo como uma teia de aranha. Interessante. Vejam isso aqui é um tratado, meus amigos, de pessoas, tá aqui como uma teia de aranha, como foi descrito nas manifestações ufológicas. Então se trata do mesmo fenômeno, sem sombra de dúvida. Eu até vou dar aqui um zoom para vocês observarem melhor. Olha que interessante isso aqui. Bem interessante, aqui o médium doando a energia vital, o fluido, no caso, o ectoplasma, e se manifestou essa entidade aqui, que está atrás dele aqui, exatamente, bem interessante. Aqui no caso dessa médium também, isso aqui já é do século XIX, que também manifestou, materializou, no caso, essa entidade. Então, seres extraterrestres utilizam desse mesmo recurso. Interessante, como eu demonstrei para vocês, e isso é de longa data, só que diferente do que ocorre nas sessões mediúnicas tradicionais, eles não utilizam o médium, eles vão utilizar o quê? A própria natureza. Então o médium que vai doar o ectoplasma, esse fluido, para que essas naves e entidades possam se manifestar no nosso mundo físico, é a própria natureza. Tanto é que a substância se desfaz. Lembrando, olha que detalhe interessante, quando acaba a sessão, o médium recolhe o ectoplasma novamente, ou seja, o ectoplasma volta novamente para o médium, que é a sua força vital. Mesmo porque se ele desperdiçasse esse ectoplasma, ele poderia até desencarnar, se não retornasse para ele novamente. Estão entendendo, meus amigos? E quando ocorre com os OVNIs, também se desfaz a substância, mas ela volta o quê? Novamente para a natureza. Fica, geralmente, por um certo tempo, ali fica alguns minutos, algumas horas talvez, quanto à manifestação, e depois a substância simplesmente desaparece. Veja que é o mesmo padrão. Então obedece o mesmo padrão das manifestações mediúnicas. Sensacional. Então isso denota que, quando os seres extraterrestres vieram para cá, eles atuaram tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Fato! Então pleiadianos podem atuar tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Agora imagine vocês, quando aqui estavam os reptilianos, os Greys, eles também faziam a festa no mundo espiritual. Eles reforçavam os contratos de dor, por causa desses sistemas de crença, de sofrimento, para a pessoa reforçar um karma. Olha, vai para a Terra e vamos assinar esse contrato aqui. Você foi muito mal, você tem que sofrer bastante, você tem que ser pobre, viu? Não, tem que ser um miserável, você merece. Opa! Você merece. Você tem que ir para a Terra, assina esse contrato aqui de miséria, de pobreza, e isso era induzido por seres extraterrestres negativos. É claro que isso era reforçado pelo sistema de crenças que a pessoa já tinha quando estava encarnada aqui, porque isso era ensinada pelas religiões. E reforçado pelos seres negativos. Os seres positivos, diferente, não, você é poderoso, você não precisa depender de ninguém, você não depende de ninguém, a força está dentro de você mesmo, você pode mudar a realidade, você precisa ter amor, você pode simplesmente pagar o seu karma com amor. Você não precisa ser com dor, não precisa, não é necessário, isso é uma mentira.
Você pode ser um bom pai, uma boa mãe, fazer caridade. Você não precisa pagar isso com sofrimento. Você pode o quê? Ter uma proposta de vida totalmente diferente. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então, os seres positivos e os seres negativos atuam nos dois aspectos da realidade. Tanto no mundo dos encarnados, quanto no mundo dos encarnados. Isso aqui é uma prova. Mais pra frente eu vou falar sobre os Ginza, que eram seres interdimensionais, olha só, negativos reptilianos, que atuavam no mundo espiritual, com várias evidências. Também um estudo bastante interessante. Deixa eu retornar agora à espaçonave, deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Voltando à espaçonave. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre atualização de geopolítica. Eu vou dar uma mudada aqui. Muito bom. Meus amigos, o Chico Xavier, isso é fonte fidedigna. Tá? Hoje eu conversei muito com pessoas que são especialistas sobre Chico Xavier, que sabem mais do que eu, bem mais do que eu. O Chico Xavier, nos anos 50, anos 60, ele sabia sobre os extraterrestres. Ele sabia que muitas das materializações eram seres extraterrestres, não eram almas desencarnadas da Terra. Porque, pense, um ser da sexta densidade não tem como ele se manifestar fisicamente no nosso mundo. Fato! Fato! Então o que acontecia? Presta atenção, o que acontecia? Eles utilizavam um médium, e através desse médium, esses seres poderiam se materializar diretamente dos seus mundos. É claro que existem outros métodos também, tá, meus amigos? Por exemplo, quando o JP fala, então a gente não pode confundir as coisas, desse programa de assimilação de seres extraterrestres aqui, é diferente. Porque o ser extraterrestre também, ele pode diminuir, ele pode tornar mais denso. Por exemplo, seres de quinta densidade, até quinta densidade, pode usar as camas Mad-Bad para diminuir a sua densidade. Por exemplo, o Valiant Thor, da quinta densidade, ele simplesmente desceu a nossa densidade. Assim como aconteceu com Jesus, por exemplo. Jesus Cristo fez isso também. E muitos reencarnam aqui. Então existem vários métodos diferentes. Então são possíveis. Mas seres interdimensionais, tá? Seres interdimensionais também utilizam o recurso da materialização. Tá? Da materialização como ocorre nas sessões do Espiritismo, por exemplo, de Allan Kardec, né? Como foi retratado no século XIX e século XX. Então isso é realmente bastante interessante. Muito bem. Gratidão. Então vamos dar continuidade aqui. Com atualização, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para apresentar aqui importante. Tem muita coisa, né? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre geopolítica. Vamos mudar totalmente agora o assunto. Aqui. Vamos dar continuidade. Atualização, deixa eu ver se está na tela aqui para vocês. Tá tudo ok. Muito bem. De acordo com fontes iranianas, uma revolução também está a fermentar no Irã, à medida que o fantoche do líder supremo dos escuros, o Ayatollah Khamenei, está sendo substituído, segundo aqui o Benjamin Funfort. A decisão, isso aqui é um post do Tucker Carlson, presta atenção, meus amigos. A decisão do Texas de outros 27 estados de enviar a Guarda Nacional para a fronteira mexicana, desafiando o governo de Biden, é revolucionário. Contudo, os patriotas precisam de compreender que, ao tentar impedir o fluxo ilegal de homens em idade militar para os Estados Unidos, estão combatendo apenas um braço do povo. Eles também precisam de compreender que a Deep State espera manipular esse evento, iniciar uma batalha civil nos Estados Unidos, a fim de anular o pleito e permanecer o quê? No poder, segundo aqui o Tucker Carlson. Muito bem. Não importa o que aconteça, os escuros nunca forçarão os americanos a lutar entre si. Então, simplesmente, meus amigos, esta carta na manga, esse trunfo de tentar induzir uma batalha civil entre os americanos, jogando o próprio irmão contra irmão, no caso nos Estados Unidos, simplesmente não vai rolar. E não vai rolar por quê? Tá? Essa batalha civil, sejam realistas, ninguém vai lutar pelo Biden. Tá? Ninguém. O Biden é realmente impopular, a sua reputação está abaixo de zero, e ninguém vai querer lutar pelo Biden. Podem ter certeza absoluta. Então isso não vai acontecer. De qualquer forma, o principal problema não está no Texas, como adverte o arcebispo Carlo Vigano. Abre aspas, a cidade do Capiroto é claramente visível na Nova Ordem, nas Nações, na ONU e no Fórum de Davos, na União Europeia e no Banco Mundial e no Fundo no FMI, e todos são chamados de fundações filantrópicas, entre aspas, e bota aspas nisso, que seguem as ideologias de desencarne e destruição e tirania, segundo Carlos Vigano, isso aqui é a pura verdade. Aliás, são todos instrumentos de domínio, de controle, de manipulação, inclusive para manipular nações inteiras para ficarem de joelhos perante os metacapitalistas. Muito bem. Esse grupo reúne-se em Davos, na Suíça, para declarar abertamente que querem reduzir
Aliás, é uma pauta deles, isso é abertamente, não é nem escondido, através de batalhas intermináveis, vamos colocar assim, e também a fome. Muito mais agora, perseguindo os agricultores. Meus amigos, é claro que nós somos pró-natureza, nós queremos um mundo ecologicamente correto, óbvio que sim, sem sombra de dúvida, mas não dessa maneira. Tá? Não, dessa forma não. Porque dessa forma é simplesmente um artifício para você manipular as pessoas e subjugar as pessoas a uma tirania. Então você está criando um problema maior para combater um problema menor. Tá? Essa que é a verdade. Isso simplesmente é injustificável. Você colocar o quê? A segurança alimentar como se fosse nada. Segurança alimentar nós não precisamos, temos que cuidar do planeta. Quer dizer, sem segurança alimentar, o que vai acontecer? Vai acontecer essa palavra aqui, né? Para quê? Porque eles querem controlar os alimentos. Por que vocês acham, meus amigos, que o tio Bill está comprando várias terras cultiváveis? Porque eles querem controlar. Quando você controla a linha de abastecimento, principalmente o que tange a alimentação do mundo, e fica na mão dessas pessoas, de um grupo, que você tem um monopólio da segurança alimentar do mundo, você simplesmente tem controle do mundo inteiro. É bem fácil de entender isso. Para alcançar a vitória, os patriotas de todos os lugares devem acertar a cabeça do povo, que está localizado na região do Lago Genebra. Você sabe muito bem, na série de Davos. Os tentáculos do povo são encontrados em lugares como o Vale do Silício, a Apple, Microsoft, Google, Meta, etc. Falando em Meta, o Mark Zuckerberg tomou uma sova ali, teve que se explicar, porque a sua plataforma estava ali colocando pequeninos em perigo, de predadores, pena que eu não posso usar a palavra certa aqui para vocês. E que ele seria cúmplice disso, ele teve que se retratar, teve que se explicar no Congresso, senadores, no Senado norte-americano. E ele está sendo processado, tá, meus amigos? Está sendo processado. Washington, Victor Nuland, Elion, Abbott, etc. Tel Aviv, Biami, o Natinho, né? Vou colocar ele aqui. E seus colegas militares do mal. E Tóquio, Japão, chamados manipuladores japoneses sob pseudônimos de embaixador Han Emanuel. Os patriotas, ou seja, aqueles que querem a liberdade, aqueles que realmente têm amor pela humanidade, uniram-se em torno de Loirão para combater essas pessoas. Eles também precisam de perceber que Loirão é alvo de uma sofisticada campanha de desinformação. Aliás, não poderia ser diferente, como foi também nas últimas 2 eleições. Revelando o triunfo sobre o regime escuro globalista dos Estados Unidos. Bem interessante esse artigo. O momento inovador desenrolou quando mais de 100 milhões de espectadores sintonizaram a transmissão de Tucker Carlson. Isso é mais de 200 vezes o alcance da maioria das redes de mídia convencionais, cada uma das quais normalmente gira em torno da marca de 500 mil. Tucker expôs magistralmente. Isso aqui é interessante, meus amigos. O Tucker Carlson está tendo um alcance, assim, não tem comparação, tá, com CNN, por exemplo, nem com a Fox News. 100 milhões de espectadores. Meus amigos, isso é surreal. 100 milhões de espectadores é um número, assim, incrível. Não tem uma TV nos Estados Unidos que consiga se comparar com a audiência do Tucker Carlson no X. Simplesmente não tem rival. Não chega nem no dedinho do pé. Tucker expôs magistralmente as camadas de corrupção dentro do FBI, da agência de 3 letras, ocultação de tecnologia OVNI pelo Pentágono. Até isso ele apontou. Ele falou sobre a questão da tecnologia que poderia revolucionar o mundo, que está sendo suprimida. Uma revelação de um corajoso denunciante do Pentágono, infelizmente não relatada pela grande mídia. E insidiosa brigadinhos de mídia contra o povo. Em uma única noite, ele abordou vários assuntos e repercutiram em impressionantes 100 milhões de views. Meus amigos, eu acho que não tem nenhum youtuber, né? A gente chega perto disso aqui. Nenhum youtuber, meus 100 milhões de views, não. Num único vídeo, eu acho que nenhum youtuber realmente chega próximo disso. Nem os mais famosos. Veja o alcance do Tucker Carlson, a relevância que ele tem. Isso é impressionante. A BlackRock, Vanguarda, JP Morgan, esses gigantes financeiros, testemunharam um declínio constante nas ações dos seus lucros ao longo dos últimos 3 anos. Impressionante. Tem muitas pessoas que falam, não, porque as pessoas, meus amigos, 100 milhões de views. As pessoas falam, mas tem muita desinformação. Tem o Tucker Carlson, poxa. O Tucker Carlson teve 100 milhões de views num único vídeo. Não é no mês, não é na semana, num único vídeo. Meus amigos, nenhuma audiência, mas nem a audiência da Rede Globo não chega nem próximo disso daí. Tem comparação. Realmente isso aí denota uma mudança muito grande. Então hoje a grande mídia não tem mais o monopólio. Isso é um fato. A BlackRock, a Vanguard, a JP Morgan, esses gigantes financeiros estão em declínio, estão em falência, consistente nas ações de seus lucros ao longo dos últimos 3 anos. Os números não mentem. Apesar das tentativas de evacuar relatórios financeiros falsos, fake, o colapso iminente da BlackRock é iminente.
ameaçando um impacto sísmico no setor financeiro. Até mesmo a maioria das empresas cervejeiras dos Estados Unidos está a ruir, e seu desaparecimento foi acelerado pela sua malfadada incursão nas agendas woke, patrocinando a agenda ideológica dos globalistas. E como demonstrei para vocês, cria improdutividade, depressão, desorientação mental, vários problemas psicológicos graves de identidade, e isto já está nítido, porque antes era uma teoria, agora é um fato. Existem matérias que eu mostrei para vocês que confirmam que isso realmente debilita a capacidade cognitiva da pessoa. Isso deveria servir como um forte lembrete da fachada enganosa propaganda pela grande mídia, ao contrário dos seus números inflacionados. Os movimentos woke, elitistas, não têm a influência que pretendiam ter. Notavelmente, Starbucks iniciou uma retirada, removendo a sinalização com as cores do arco-íris dos seus produtos e fechando lojas em todo o mundo. Então, os patrocinadores simplesmente estão falindo também, porque simplesmente eles não estão tendo a adesão da população, eles estão sendo rechaçados pela população. E a sua ansiedade sugere um colapso corporativo iminente. Então, a agenda globalista realmente falhando, para nossa alegria. O Reino Unido deu um passo significativo ao proibir todos os bloqueadores da publicidade em todo o país. Este movimento é digno de nota, porque a ideologia que remonta aos anos 60 foi originalmente elaborada pelo MI6, Agência de Inteligência Britânica. Uma organização com membros de alto escalão do Bohemian Grove e os chapéus brancos penetraram extensivamente no MI6 desde 2008. E os adormecidos estão gradualmente a despertar, a antecipar que os denunciantes do M6 irão avançar nos próximos meses, expondo a corrupção aos mais altos escalões. Então, meus amigos, dentro de todas essas instituições, agências de segurança, de inteligência, existem também chapéus brancos. E os chapéus brancos estão em ação. Eles estão realmente combatendo isso, expondo todas essas barbáries, para que os responsáveis possam responder. É realmente bem interessante essa informação. Entretanto, o domínio da política, Loirão avança. Essa aqui é uma informação, tá, do David Wilcock. Loirão avança na corrida presidencial, apesar dos esforços incansáveis da Operação MacBird. MacBird de contra-inteligência. Operação MacBird, quem fala bastante da Operação MacBird é o Dan Willis. Dan Willis que já foi entrevistado no nosso canal. E da administração Biden, que é uma marionete. Sabe disso, né? Isso é óbvio, né? Porque ele é do antigo presidente Obama. Para desmantelar o legado do Loirão. O efeito oposto está a manifestar-se. A influência do Loirão continua a crescer e um número crescente de americanos está a despertar para a corrupção dentro das agências de 3 letras, né? Sopa de letrinhas, como os americanos falam, do Dodge, do governo dos Estados Unidos em geral. Até mesmo democratas proeminentes estão a começar a virar-se contra Biden. Verdade, meus amigos. Inclusive o próprio adversário do Biden nas prévias, ele diz que está realmente horrorizado com seu partido. Tem essa matéria. Impressionante. Prevendo acusações iminentes como uma arma do sistema dos Estados Unidos contra Loirão, patriotas e republicanos. Aqui texto, esse artigo aqui é do nosso queridíssimo amigo David Wilcock. Uma das coisas esperançosas que descobri é que quase todas as batalhas que começaram nos últimos 50 anos foram resultado de mentiras da mídia. False flag, sempre. Julian Assange, aqui do Benjamin Fonford, este post. NSA compra dados de navegação da internet de americanos sem mandado, mostram documentos do senador. Meus amigos, esse caso aqui em específico pode respingar no Brasil. Tá? Pena que eu não posso dar especificações para vocês, mas se isso realmente, vou usar o termo aqui, eu acho que todo mundo vai entender, se isso realmente feder nos Estados Unidos, vai respingar, vai se entupir, vai cair aqui no Brasil também, tá? Porque tem uma relação. A Agência de Segurança Nacional tem muitas pessoas que não entendem ou não querem entender. A situação do Brasil está diretamente atrelada à situação dos Estados Unidos. Nós estamos aqui, do jeito que está a política nacional, por causa da sopa de letrinhas. Tá? Não posso dar nomes aqui. Sopa de letrinhas dos Estados Unidos. E deram uma forcinha e, na verdade, deixaram as coisas como estão. Eles realmente mudaram o cenário da política nacional. Ok? Então, tudo que acontecer lá vai respingar aqui. Ok? Entendam isso de uma vez por todas. Tudo está conectado. Por isso que a geopolítica é tão importante. A geopolítica mostra que os acontecimentos globais influenciam, principalmente, os grandes players, influenciam os players de segunda escalão. Então, o Brasil hoje é um player de segundo escalão. E os grandes players, quando eu falo de grandes players, é grande player mesmo, tá, meus amigos? Estou dizendo que eu não estou querendo desmerecer o Brasil, mas vamos ser sinceros, Estados Unidos é um player maior que o Brasil. Rússia é um player. China é um player,
comercial, economicamente, muito maior que o Brasil. Então, os grandes players influenciam os players de segundo escalão. Os players de segundo escalão influenciam os players de terceiro escalão e assim por diante. É um verdadeiro efeito dominó. Compreendam isso. A Agência de Segurança Nacional foi acusada de comprar informações de navegação na internet de americanos, de corretores de dados comerciais, sem mandato. Meus amigos, isso é muito sério, essa acusação. Então, eles estão desbilhotando na vida das pessoas, simplesmente invadindo a privacidade dos americanos sem mandato. Isto é ilegal, inconstitucional. De acordo com documentos divulgados pelo senador Ron Eden, de Idaho. Numa carta, o Eden, o diretor da NSA, Paul Nagassone, forneceu documentos recentemente não confidenciais, revelando que a agência compra dados de americanos, incluindo informações sobre os sites que visitam, olha só, os sites que visitam e as implicações que utilizam. Carta datada de 11 de dezembro foi divulgada na quinta-feira. O Eden, um defensor da privacidade, da liberdade na internet, que faz parte do Comitê de Inteligência do Senado, apelou às autoridades de inteligência dos Estados Unidos para acabarem com o uso ilegal de dados pessoais dos americanos, sem o seu conhecimento e consentimento. Isso está sendo investigado, meus amigos. É claro que não foi provado ainda, mas envolve os financistas, ok? Os financistas controlando a informação. Eles querem fazer isso nos Estados Unidos. E eles têm, como posso dizer para vocês, tentáculos em outros países. Bom entendedor vai entender, né, gente? Caindo lá, entendeu agora? Vai ter efeito diretamente em outras nações, principalmente sul-americanas. Muito bem. O Partido Democrata indicará Michelle Obama. Né? Tem aquele Michelão, né, gente? Existe também, né? Tem aquele negócio de pneu, né? Tem Michelin, não, Michelin, tem o Michelin e Michelin, né? Também. Obama em troca de candidato de última hora em agosto. Interessante. Aqui, abre aspas. Que desastre de trem é para os democratas. Dizem que o Obama, isso aqui é um rumor, tá, meus amigos? Não confirmado, segundo algumas informações aqui, quentes, que o Obama estaria tramando lá em agosto, retirar o bidê, porque ele está, assim, senil, né, com sintomas claros de demência. Aliás, isso é comentado não só pelas pessoas comuns, mas pela própria grande mídia, né, porque isso é totalmente visível, é notório, pelas presepadas que ele faz, as gafes sucessivas, uma pior do que a outra. Então ele pode sim fazer essa manobra. Então é muito provável que o Obama realmente recorra a essa manobra e coloque a Michelle, né? Isso, sua digníssima esposa aqui. Jogadores de futebol comeram Jeff Chandler sobre o caso Fannie Willis. Todas as explicações que ouço na mídia de bate-papo parecem idiotas, de uma forma ou de outra. Para começar, quão pateticamente fraco é partido para que um fiasco ambulante como o senil o bidê, né, possa até fingir que pode disputar as eleições. O plano principal para os democratas é assim. É oferecer um acordo a bidê, a face para que Michelle Obama concorra em agosto. Fonte aqui, zero head. Ah, meus amigos? Isso aqui é algo realmente para se considerar. Isso pode ser, realmente faz sentido. Esse tipo de notícia realmente faz muito sentido. JB pode dar o bidê, no caso, todas as desculpas necessárias. Tô com dor de cabeça, né? Tô bem, tem que tratar a saúde. E se estiver acordado e lúcido para salvar a aparência, saúde, pouca energia, o que quer que seja. Pode arrumar várias desculpas diferentes. Isto eu suponho que bidê não sofra impeachment. Olha que interessante. Porque também isso pode acontecer. Antes de agosto. Caso em que ele pode não ser condenado em um julgamento de maioria democrata no Senado. Mas a grande mídia não poderia ignorar o processo. Ok, meus amigos? Se for condenado na Câmara de Deputados, isto vai manchar, vai ferir ainda mais a sua reputação. E, queira ou não, isso vai ter consequências. Consequências sérias na sua candidatura. Incluindo o partido mais disperso. Finalmente veríamos os volumosos registros bancários autenticados, as operações de suborno. Então, a prova que eles sempre maliciosamente pediram, a ótica ruim para a festa. Um pontapé inicial, no final de agosto, para Michelle Obama minimizaria a sua exposição pública. Até, na verdade, os últimos 2 meses da corrida. Vejam só, meus amigos. Então, muito provavelmente, o Obama, ele é muito astuto. Diferente do bidê. Então ele está vendo o seguinte, o processo de impeachment vai começar, parece que eles estão com as informações, as evidências estão aparecendo cada vez mais robustas, isso vai destruir a imagem do bidê e ele não vai se tornar mais um candidato viável. Então vamos ter uma carta na manga, a gente simplesmente tira ele de cena, coloca a Michelle, daí todo mundo esquece do bidê, aí quem sabe nós temos alguma chance. Esta é a estratégia. E realmente isso faz bastante sentido. Os republicanos da Câmara apresentarão uma resolução desaprovando as regras de equidade digital totalitárias, administração bidê.
Só que também, meus amigos, é outra coisa que pode respingar aqui na América Latina, nosso país. A resolução da aprovação da lei de revisão do Congresso CRA, liderada pelos representantes republicanos Andrew Clyde e Bud Carter da Geórgia, porque assim, meus amigos, entendam o seguinte, vamos supor que o loirão e os chapéus brancos dos Estados Unidos recuperem os Estados Unidos. Existem várias operações que estão ocorrendo nos Estados Unidos que são reproduzidas e têm tentáculos em outros países. Vocês estão entendendo agora? Então, se isso for exposto, se eles caírem, muita gente cai junto também. É um efeito dominó, meus amigos. Tem pessoas que não têm esta percepção, infelizmente. E acham que a solução, por exemplo, do país está dentro do próprio Brasil. Não está. Aliás, o Brasil está na situação que se encontra por causa de forças externas. Forças externas, não internas. Tem gente que não consegue entender isso, não consegue chegar ao óbvio. E também serão as mesmas forças externas que vão reverter a situação aqui. Estão compreendendo agora? Muito bem. A resolução de desaprovação da lei de revisão do Congresso, CRA, liderada pelos representantes republicanos Andrew Clyde e Bud Carter, da Geórgia, e co-patrocinada por 65 republicanos da Câmara, visa anular o novo pacote de regras de equidade digital da Comissão Federal de Comunicações, FCC, que entrou em vigor esse mês, como parte da lei de investimentos e empregos em infraestrutura do presidente Biden, sob o pretexto, porque eles sempre colocam uma roupagem bonita, um rótulo bonito, uma embalagem colorida, mas o conteúdo é realmente tenebroso. Sob o pretexto de equidade, a administração do Biden está tentando expandir radicalmente o controle do governo federal sobre todos os serviços e infraestruturas da internet, disse Cry em um comunicado à Fox News Digital. Abre aspas, a chamada regra de discriminação digital da FCC confere aos burocratas uma autoridade regulatória absoluta que, sem dúvida, impedirá a inovação, sobrecarregará os consumidores e gerará preocupação de censura, dado ao longo histórico da administração Biden de usar como brinquedinho as agências contra o povo americano. O Congresso não deveria permitir que isso fosse inconstitucional. A tomada do poder não é controlada. Fecha aspas. Esse plano do Biden, vejam, muitas coisas que foram instituídas nos Estados Unidos foram replicadas, são extensões, e elas ocorrem também. Existem várias ramificações em vários países. Muitos países aqui, da América Latina, inclusive. Se isso for exposto, meus amigos, caiu aqui, cai. Não, cai lá, cai aqui. Efeito dominó. Muito bem. Pena que eu não posso dar maiores detalhes. Envolve muitos peixões aqui. Na verdade, não são tão peixões, não. Na verdade, são todos funcionários. Funcionários e os seus patrões vivem nos Estados Unidos. Tá? Muito bem. Essa aqui realmente é uma piada. O Biden, eu acho que ele tá há muito tempo com o Zé, né? Fizeram amizade. Eu acho que ele quer ser comediante. Não é possível um negócio desse. Aqui é simplesmente surreal. Biden, aqui, Fox News. Biden volta culpando a mídia pela liderança do Irão nas pesquisas. Como assim? Estou brincando, cara. Não, tá de sacanagem. Não, meus amigos, toda a mídia contra o loirão, a gente sabe muito bem que a mídia norte-americana, principalmente a grande mídia norte-americana, tem uma aversão ao loirão. Toda globalista. Né? Tudo com viés globalista. Agora, o Biden disse o seguinte, perguntaram pra ele, vou resumir a história aqui pra vocês. Não vou nem ler isso aqui. Eu nem vou ler, vou resumir a história pra vocês. Perguntaram, Biden, por que você tá tão ruim na pesquisa, né? Tá indo bem, o loirão tá na tua frente. É culpa de vocês estão dando muita notoriedade pro loirão. Tô de brincadeira. Não, é culpa da imprensa. Vocês estão dando muita notoriedade, vocês estão apoiando o loirão. Vocês são parciais. Não, é brincadeira isso aqui. Isso aqui não é sério. Realmente não é sério. Realmente. Olha, só rindo mesmo, meus amigos, porque isso aqui simplesmente não tem muito o que falar disso aqui. É realmente absurdo. Totalmente uma inversão da realidade. Totalmente absurdo. Aqui, a nossa queridíssima amiga Maria Zararova, agência de notícias TASS, ninguém será capaz de destruir os alicerces das relações Rússia e Itália, ministra das Relações Exteriores. Moscou, 31 de janeiro, TASS, a Rússia tem certeza que ninguém conseguirá destruir completamente os alicerces das relações russo-italianas. Interessante. Então a Rússia está tentando negociar com os países europeus, né, para estar realmente, porque estão todos alinhados os globalistas, né, tentando sanções, fomentando mentiras, fake news, que a Rússia está querendo invadir a Europa. Isso é um verdadeiro devaneio, inclusive desmentido pelo próprio Putin, né, sem evidência nenhuma. Qual é a evidência disso? Zero. Pura especulação barata, pura propaganda, porque o negócio é o seguinte, tem um analista que é muito preciso nisso daí. Vejam, o público europeu,
está começando a questionar a ajuda aos anti. Nós estamos passando inflação, necessidade, crise energética, e vocês mandando dinheiro, né, para esse saco sem fundo que se tornou a Usantia. Dinheiro adoidado, como se não tivesse amanhã. Dinheiro sendo desviado, porque as notícias chegam lá também, sabe? Daqui ali é um epicentro de corrupção, o país da Usantia, foco de corrupção assim, generalizada. Aí eles começam a questionar. Então eles têm que inventar alguma coisa para colocar medo. Meus amigos, o medo é um recurso maravilhoso, funciona muito bem. Vamos colocar medo na população, porque daí eles vão voltar a apoiar a Usantia novamente. Olha, o Putin vai invadir aqui, vai arrebentar com tudo. Você tem que mandar, tem que apoiar. Entenderam agora, meus amigos? Isso é feito para manipular as pessoas, para que eles continuem aderindo, né, a essa loucura de enviar dinheiro ao país mais corrupto do mundo, que é a Usantia. Inclusive desvia mais de 1 bilhão, meus amigos. 1 bilhão em brinquedinhos não foram contabilizados. Isso confirmado pelos Estados Unidos. Isso não é boato, isso é um fato. Então, bilhões e bilhões de euros, de dólares, simplesmente não foram contabilizados. Muitos brinquedinhos simplesmente não se tem conta. Não sabe para onde foi. Não sabe o paradeiro. Se presume que foram, por exemplo, para a Terra Prometida, por exemplo. Para ajudar o grupo extremista. Foram vendidos no mercado negro. Estão entendendo? Aí quando começa a vir esse tipo de coisa, você tem que criar, tem que colocar medo nas pessoas. Você tem que voltar a ajudar, a apoiar a Usantia. Entenderam, meus amigos? Aí inventam esse monte de bobagens infundadas e tem muita pessoa que cai como patinho, infelizmente. Mas existem países, como a Itália, que está tendo uma postura mais coerente, mantendo a sua relação comercial com o urso. Por causa do lado italiano, praticamente todas as áreas de interação bilateral foram congeladas. Os mecanismos institucionais bem estabelecidos foram completamente suspensos. No entanto, estamos certos de que ninguém será capaz de destruir sem deixar rastros, de cancelar, a reorganizar a base sólida das relações russo-italianas, que são baseadas no interesse mútuo e na simpatia dos povos entre si, disse Zalarova. Moscou acredita firmemente que o abandono na política anti-russa da parte da Itália e a restauração gradual de uma cooperação pragmática, mutuamente respeitosa, irão de fato satisfazer os interesses bilaterais. Meus amigos, o Erdogan também está sofrendo muita energia positiva para o Erdogan, o presidente da Hungria, porque ele simplesmente está sofrendo, meus amigos, porque a União Europeia inteira está se voltando contra toda a União Europeia globalista. Então ele está vetando ajuda à Usantia. Nós não aprovamos. E ele está sendo ameaçado de sanções. Querem destruir a Hungria. Veja que a Hungria é um país pequeno. Mas é um homem corajoso. É um homem realmente corajoso. O Erdogan. O Viktor Orbán, desculpe, estou confundindo com o presidente da Turquia. O Viktor Orbán realmente é uma pessoa muito corajosa. Realmente. E ele está sendo muito pressionado. Ele está num momento realmente bastante difícil. Não é fácil. Estamos numa batalha. Realmente, de fato, estamos numa batalha. A extinção da mídia de massa continua enquanto um ambicioso stand-up não partidário de repente escurece. Fonte Zero Hedge. Um site de notícias lançado há apenas 8 meses, meus amigos, com 50 milhões de investimento de dólares, com grandes ambições de realizar como site como o Los Angeles Times, interrompeu repentinamente operações na quarta-feira. Faliu! Enquanto isso, Tucker Carlson com 100 milhões de views num único dia. Ao fazê-lo, tornou-se o mais recente meio de comunicação a gerar as suas próprias manchetes sombrias sobre a situação financeira do jornalismo nos Estados Unidos. Ao fechar menos de um ano após seu lançamento, o The Messenger será agora um dos maiores fracassos dos anais das notícias online. A explosão do Messenger acrescentou outra nuvem de fumaça ao desespero cenário infernal da mídia norte-americana. Em 2023, mais de 20 mil empregos na área de mídia desapareceram. 20 mil. Meus amigos, a grande mídia norte-americana está colapsando e falindo. Só na semana passada, Los Angeles Times despediu 120 funcionários, o equivalente a cerca de 20% de sua redação, enquanto o Time Magazine despediu cerca de 30 trabalhadores. Realmente a mídia corporativa nos Estados Unidos está em maus lençóis, assim como os bancos e o sistema fiduciário. Que Russia Today, Israel aceita acordo de cessar fogo ao Jazeera. Israel concordou com uma proposta de cessar fogo que faria fim à batalha com o grupo extremista que formou Al Jazeera na quinta-feira. Citando o Ministério das Relações Exteriores do Catar, o Hamas teria dado ao plano uma resposta positiva. O plano de cessar-fogo foi discutido em Paris no fim de semana com diplomatas catarianos e egípcios mediando entre Israel e o grupo militante palestino. Delegações do Jerusalém Ocidental e de Gaza deixaram a capital francesa prometendo estudar a proposta e negociar mais essa semana e na noite de quinta-feira um acordo estava aparentemente ao alcance. Então eles querem fustigar essa batalha interminável e arrastar o mundo para uma 3G, mas não estão conseguindo, tá, meus amigos? Realmente, os seus planos estão sendo frustrados
pela aliança. Isso é realmente maravilhoso. Deixa eu retornar a espaçonave. Gratidão, gratidão.